são as histórias de crianças, histórias de embalar, histórias que as crianças gostam. São histórias infantis, os contos de fadas. Não interessa às crianças saber exatamente o que é que acontece depois da lua de mel, nem quais são as dificuldades que o casal tem no dia a dia. Nunca li nenhuma história em que falasse depois das dificuldades que a Cinderela tinha com o príncipe, não é? Ou das broncas que a Branca de Neve dava porque o príncipe vinha da caça com os pés todos sujos de lama e ela, como o próprio nome indicava, Branca de Neve, gostava tudo limpinho e arrumadinho. Essa parte da história não é contada. Apenas chega-se ao momento em que há o casamento e depois foram felizes para sempre. E nos contos de fada é sempre assim. Há casamentos, mas nunca há divórcios. Há romance, mas nunca há brigas ou desentendimentos. É por isso que eles são contos de fadas. São fantasias. Não são a vida real. E o Natal, irmãos? Nós corremos o risco de ver o Natal como um conto de fadas. Estava a prestar atenção na programação que é colocada nos nossos canais televisivos e parece que cada vez mais o Natal vai tendo a conotação que está ligada a um conto de fadas. Para já, a deslocação significativa de que Natal é simplesmente aniversário, ou seja, data de nascimento ou festejo de nascimento. De quem? De Jesus Cristo. E, no entretanto, é capaz de se haver programas de Natal muito bem elaborados, filmes, séries de Natal muito bem feitos, em que do princípio ao fim não se menciona o aniversariante nenhuma vez. Imagina um irmão que era o seu aniversário e havia uma festa montada, e havia um bolo, e havia pessoas, e havia música, e toda a gente chegava, e toda a gente festejava, mas em momento algum lembravam-se de si. E depois, quando chegava a hora do bolo, partiam o bolo e comiam, e todos congratulavam-se uns aos outros, e ninguém se lembrava de si. Às tantas você ia ficar chateado, não era? Opa, espera aí. Para tudo. A festa é minha. Sou eu que estou a fazer anos. Vocês vieram cá por minha causa. Façam o favor de me darem as prendas. Façam o favor de cantar os parabéns, porque quem faz anos sou eu. Mas o Natal que o mundo vai festejando, cada vez mais coloca o aniversariante num cantinho e uma figura, enfim, um tanto engraçada, talvez mais patética do que propriamente outra coisa, vestida de vermelho, por causa de uma propaganda da Coca-Cola. Não sei se os irmãos sabem que o Pai Natal, teoricamente, veste-se de vermelho por causa de uma campanha da Coca-Cola. Passou a ser o ponto central da história. E o Natal passou a ser a visita do bom velhinho, mas que vem numas renas que voam pelo céu e entra pela chaminé. Conto de fadas. Fantasia. E o Natal corre o risco de se transformar num conto de fadas e numa fantasia. Mas, irmãos, Natal pode ser muita coisa, mas não fantasia. Natal foi o nascimento de Jesus. E foi algo que se deu de uma forma específica, num momento específico da história. Nós temos uma noção clara de quando isto sucedeu, na época em que sucedeu, historicamente quando sucedeu, do local onde isso sucedeu e quem foram os seus personagens. Todas as mães que aqui estão sabem que um parto não é propriamente um momento de grande celebração. É dor, é luta, é ansiedade, é preocupação, é medo, é angústia por vezes. E Natal foi o nascimento de Jesus. Aquela criança nasceu. E depois que a criança nasceu, depois da ansiedade do parto, da angústia de encontrar um local, das dores, mas também da alegria de ver o bebê, depois do anúncio dos anjos e da visita dos pastores, o que aconteceu? Foram felizes para sempre. Não é bem assim. Porque Natal não é uma história de fantasia, não é bem assim. O que é que aconteceu no dia depois do Natal? Ora, irmãos, eu gostava que nós pensássemos nisso porque acho que é importante para nós. No dia depois do Natal, José teve que procurar um lugar melhor para Maria e Jesus. Porque, convenhamos,
Se não houve alternativa a não ser ter o parto numa estrebaria, não era propriamente muito conveniente começar a criar um bebé recém-nascido num local tão pouco propício. Portanto, logo no dia seguinte, assim que amanheceu, José teve que sair a procurar lugar. As nossas irmãs, há uma semana atrás, aqui na nossa cantata, tiveram uma canção em que repetiam: não há lugar. E não havia naquela noite. Mas no outro dia tinha que se achar um sítio melhor. Portanto, no dia seguinte de manhã, ele não pôde simplesmente ficar deitado até mais tarde. Teve que se levantar cedo para procurar. Eles não podiam morar na estrebaria. A manjedoura não era um berço definitivo. No dia depois do Natal, Maria teve que alimentar o seu bebê. Enquanto tentava recuperar as forças da viagem e do parto, ela não pôde ficar deitada o dia inteiro, só à espera que lhe trouxessem o menino Jesus na hora que era para mamar. Porque ela não estava numa maternidade do século XXI, com pessoas a tomarem conta do bebê enquanto ela descansava. Ela estava numa estrebaria, não é? No início da nossa idade, não é? No início do nosso tempo em termos de calendário e em condições difíceis. Aquele bebê precisava de comer, ele também dormia bastante, mas ele também sujava a roupa. E era preciso tratar de tudo isto. José teve que procurar trabalho. Era preciso que ele encontrasse alguma fonte de rendimento, porque não dava para fazer a viagem com Maria ainda debilitada do parto e uma criança tão nova. Nós sabemos que eles tinham que pagar as taxas, porque eles tinham se deslocado para poder fazer o recenseamento. E pouco depois eles iam ter que ter compromissos sérios, porque tinham que pagar pela circuncisão de Jesus, tinham que pagar pela purificação de Maria, tinham que pagar as taxas relativas ao templo, havia uma série de coisas a fazer, ou seja, José tinha que ter fonte de rendimento. Sabemos que de alguma maneira eles acabaram por assentar arraiais em Belém, porque passados meses, quando os magos chegaram, atenção irmãos, meses, os magos não chegaram a ver Jesus no dia em que ele nasceu, passaram-se meses, mas quando se passaram meses e os magos finalmente chegaram a Belém, eles ainda lá estavam. O dia depois do Natal. E os irmãos podem dizer assim: ó pastor, desculpe lá, isto é tudo especulação. É. Mas é uma especulação bastante válida, irmãos. Não está descrito no texto bíblico que José no dia seguinte teve que procurar um melhor lugar, mas é mais ou menos óbvio que eles não ficaram simplesmente a morar numa estrebaria. Portanto, tudo aquilo que nós dissemos aqui, apesar de ser especulativo, é válido e combina com aquilo que nós encontramos na palavra. A vida de José e Maria após o Natal não foi um conto de fadas. A vida cristã não é um conto de fadas. Não é algo fantasioso e fora da realidade. A Bíblia não nos chama, irmãos, a uma fé que está fora de contato com a vida que nós temos que viver. Chama-nos, sim, a uma imersão, a um mergulho na vida diária, capacitados para vivê-la de uma maneira diferente. E tudo aquilo que nós encontramos na história bíblica, irmãos, nos diz exatamente isto. Pensemos, por exemplo, na grande história de salvação do Antigo Testamento. É a história do êxodo do povo do Egito. O povo era escravo, vivia numa situação extremamente difícil, era muito complicada as circunstâncias em que eles estavam, e o povo foi libertado, de forma fantástica e extraordinária. Deus agiu e tirou aquele povo, ele saiu da escravidão, deixou a servitude, deixou de estar debaixo de Faraó, e o que aconteceu? Foram felizes para sempre, certo? Não. Eles saíram do Egito e saíram da escravidão, irmãos, mas eles tiveram que atravessar um deserto. Logo um deserto. Eles tiveram que enfrentar serpentes e escorpiões. Eles saíram do Egito e logo a seguir eles já estavam a reclamar, lembram-se? E a dizer a Moisés: bem, não era isso que nós estávamos à espera. Então Deus não nos veio salvar? Deus não é grande? Então salvou-nos para nós agora termos que lidar com estas limitações todas? Com este calor terrível aqui no deserto? Com esta falta de recursos? Não há comida, não há água, como é que nós vamos sobreviver aqui? Deus nunca os deixou. O Senhor nunca os abandonou. O Senhor foi o seu guia, providenciou comida, providenciou a água, mostrou-lhe como é que eles deviam andar, ajudou-os a vencer as batalhas, mas é verdade que o mesmo Deus que os guiou levou-os por um caminho difícil. E por vezes eles se calhar olhavam para as condições em que estavam e perguntavam: Senhor, era mesmo este caminho que nós devíamos vir?
Nós dizemos isto, irmãos, porque há hoje pregadores que anunciam um evangelho no sentido de boa nova, que não é exatamente o evangelho de Jesus. É o evangelho onde você é chamado para dar uma oferta e então faz-se uma oração e tudo na sua vida vira uma maravilha. É uma espécie de conto de fadas. Mas primeiro não se esqueça de dar o seu dízimo. Não se esqueça de tirar tudo aquilo que tem na carteira. Venha, entregue tudo e depois a partir daí nós vamos fazer aqui uma oração rápida, vamos mexer aqui as mãos de uma forma especial e você vai sair daqui com uma vida transformada. Irmãos, isso não existe. Isso é engano do inimigo. Isso é uma história de fantasia. Não é isto que a Bíblia nos fala a respeito do novo nascimento. O que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que nós precisamos receber a salvação de Deus, sem dúvida nenhuma. Ela é extraordinária, é a sua graça e ela vai transformar a nossa situação em relação a Deus, sem dúvida nenhuma. Mas a vida que nós temos que viver continua sendo a vida diária. Continuamos tendo que trabalhar para sustentar a casa, continuamos tendo que lutar contra as tentações da carne que vêm sobre nós e precisamos aprender a crescer no Senhor. Vamos ver alguns textos da palavra. Convido os irmãos a abrirem primeiramente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, texto que eu creio que os irmãos conhecem bem, mas é sempre bom nós lembrarmos novamente. Romanos, capítulo 12. Em Romanos 12, os versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo está falando aos crentes de Roma a respeito da necessidade de viverem a vida cristã de uma forma intensa. Ele usa palavras muito fortes nesse texto. Ele diz, rogo-vos. Esta expressão equivalia a alguém que se punha de joelhos para suplicar. Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Reparem, irmãos, Paulo chama os crentes de Roma a estarem envolvidos na sua vida cristã e no seu serviço a Deus, usando o seu corpo. É claro, irmãos, que a adoração que Jesus nos pede para dar é em espírito e em verdade, mas você vai servir a Deus como? Não é com o seu corpo? Como é que você vai chegar no local onde estão as pessoas a quem você precisa ministrar? Não é com as suas pernas? Mesmo que tenha um carro para andar, precisa ter pés para apertar, não é o acelerador. Como é que você vai servir a alguém se não for com as suas mãos? Como é que vai abençoar alguém se não for com a sua voz? E Paulo não nos diz que o nosso culto é um culto supersticioso, é um culto místico, que acontece apenas no mundo espiritual. Ele diz, isto é o vosso culto racional, porque nós somos chamados a usar a mente que Deus nos deu a serviço dele. Não fomos chamados a deitar fora o nosso raciocínio. Não vivemos só pela razão, mas não deixamos de usá-la. E ele continua no versículo 2, deixando muito claro que a vida cristã não é uma coisa pronta e acabada, mas em transformação. Ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo dá a entender, irmãos, que quando nós recebemos a salvação, não somos crentes acabados, o assunto não está resolvido no que diz respeito à nossa vida. A salvação que Ele nos deu é completa e perfeita, mas depois e aí? E aí nós vamos nos transformar. E essa transformação passa por onde? Passa aqui, irmãos, olha, pela renovação do nosso entendimento. Vai mudando a maneira como nós pensamos, vai mudando a maneira como nós olhamos para as coisas, vai mudando a maneira como nós avaliamos. Se passado 2, 5, 10 anos de vida cristã, o irmão continua avaliando as coisas, pensando nas coisas da mesma maneira de antes de se converter, alguma coisa está profundamente errada. Se quando estamos diante de situações difíceis na vida, nós olhamos para elas da mesma maneira que aqueles que dizem que não têm Jesus, alguma coisa está profundamente errada. Porque Paulo dizia, renovando o vosso entendimento. Irmãos, nós buscamos ao Senhor
nós buscamos a palavra, nós buscamos a oração, nós vimos à igreja para que Deus faça esta obra de mudança e de renovação do nosso entendimento, para que nós possamos amadurecer e não continuar sempre bebés em Cristo, para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus, de quem Ele é, da maneira como Ele age e daquilo que Ele quer fazer em nós. Nós não somos e não vivemos numa história de fantasia em que tudo ficou feliz para sempre, mas entendemos que esta transformação é uma obra que Deus vai fazendo em nós. Acompanhem comigo a segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Talvez de uma maneira um bocadinho mais visual, o apóstolo Pedro vai nos mostrando como é que deve ser este desenvolvimento da vida cristã. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Ele está falando aos crentes a quem ele escreve, dizendo que eles precisam se dedicar para viver a vida cristã. E ele diz assim, na tentativa de fugir daquilo que é o mal do mundo, ele diz no versículo 4, 2 de Pedro 1,4, pelas quais ele também tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, ou seja, pelas promessas, fiqueis participantes, vejam irmãos, participantes da natureza divina. Coisa extraordinária que nos é dado, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E então, recebemos a natureza divina, não precisamos fazer mais nada. Continue vendo, irmãos, e ele diz, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência temperança, e à temperança paciência, e à paciência piedade, e à piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos percebem este processo, este crescimento que Pedro diz que nós temos que ter? Reparam que Pedro diz que nós temos que viver a vida cristã com toda a diligência. Não é algo que vai acontecer assim, não é? Só instantaneamente ou por obra mágica. Somos chamados a nos envolvermos num processo que evidentemente só Deus pode fazer, mas nós podemos facilitar ou não. Deus quer fazer a obra em nós, mas nós por vezes não deixamos. Não permitimos. Ele às vezes quer nos falar e nos orientar, mas nós fazemos de conta que não ouvimos. Nós não buscamos a sua palavra, nós não gastamos tempo com Ele. E aí pode acontecer dos anos se passarem e não termos amadurecido no Senhor. O apóstolo Paulo é provavelmente um daqueles exemplos máximos que nós temos em termos de desenvolvimento da vida cristã e de maturidade espiritual. E é sempre impressionante, irmãos, ler aquilo que ele escreveu aos Filipenses. Eu vou pedir ao irmão que abra ainda, Filipenses, capítulo 3. Nós podíamos pensar assim, bem, se alguém chegou lá, foi Paulo, não é? Se alguém pode dizer que já atingiu, não é, a maturidade suficiente, foi Paulo. E o que é que ele diz a respeito de si mesmo? Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os irmãos percebem a expressão de Paulo? Paulo, talvez o apóstolo consumado, o grande missionário, poderia dizer, olha irmãos, eu já cheguei aqui num nível e vocês façam lá o favorzinho de se esforçarem para chegarem ao meu nível. O que Paulo diz é, olha irmãos, em relação a mim, eu não cheguei lá não. Mas olha, eu sei o que é que eu tenho que fazer. E é uma coisa só. Eu vou deixando para trás estas outras coisas. Vou esquecendo o que passou. O que foi de mal é esquecido porque foi de mal e não vale a pena ficar lembrando.
As ofensas e as tristezas e as mágoas eu vou deixando para trás porque carregá-las vão ser peso que me impedem de caminhar e de crescer. As vitórias eu lembro com alegria, mas não fico vivendo em cima delas. Sempre lembrando, mas há 20 anos atrás eu fiz isto. Mas há não sei quantos anos eu fiz aquilo. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Tanto as boas quanto as más. Paulo não faz aqui distinção. Ele diz, uma coisa eu faço, prossigo, avanço, com um alvo. Foi aquilo que Deus me deu. É isto que eu quero conseguir. Irmãos, o dia depois do Natal foi um dia de luta. Foi um dia de dificuldades. Foi um dia de adversidades para José e para Maria. Mas foi um dia de vitória. Eles encontraram aquilo que precisavam. Eles foram abençoados pelo Senhor. Os anos depois que o povo saiu do Egito foram anos de caminhada, de perseverança. Foram anos em que o povo teve que lutar contra muitas dificuldades, mas Deus os abençoou tremendamente e esteve com eles. E eles tiveram grandes vitórias até chegarem à terra prometida. A vida cristã, após a nossa conversão, após o nosso batismo, após a nossa entrada na comunidade do Senhor, são anos e são dias de luta, mas de perseverança, de vitória e de alegria. Por vezes, pode parecer que o Senhor nos guiou para lugares estranhos e difíceis. Lembrem-se como é que o povo devia sentir quando parou e fez acampamento em frente ao Mar Vermelho. De um lado montanha, do outro lado montanha, na frente o mar e atrás o exército de Faraó. Senhor, foi para aqui que tu nos trouxeste. Mas o Senhor que nos guia assim tem o poder de abrir o mar e fazer o povo passar em seco. A certeza principal que nos acompanha é de que o amor que nos salvou nos acompanha sempre, nos guia, nos capacita, nos carrega, por vezes, naqueles tempos de luta e que com Ele nós temos a vitória. Meus irmãos, o dia depois do Natal é o dia em que nós olhamos à volta e descobrimos e temos consciência de que o Natal não é fantasia, mas não desanimamos. As lutas vão continuar enquanto estivermos aqui nesta vida. Nós não vamos estar 100% livres do pecado nem das tentações. Nós vamos continuar habitando no território do inimigo, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E é por isso que o apóstolo podia escrever de uma forma final numa das suas cartas, no caso aqui Judas, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo o sempre. Amém. Louvemos este Deus, que é um Deus de realidades e é um Deus de vitórias. Cantando a Ele este hino que fala: ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Vamos ficar de pé para cantar, irmãos. Salvador.
nossa oração é que todos os irmãos tenham um domingo abençoado, nesta convicção de que o Senhor que nos acompanha não é um Senhor de fantasia, mas que nos acompanha na noite especial e maravilhosa do Natal, mas no dia seguinte também.